Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Marco de Matemática, e neste vídeo nós vamos iniciar o volume 3. Então eu vou corrigir as questões do sexto ano da semana 1. Então a semana 1 envolve as atividades da página 17, 18 e 19. Nessa semana 1, nós vamos trabalhar sobre os múltiplos de um número natural. Então, na primeira atividade é o seguinte, qual número devemos colocar em cada tijolo do empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles. Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. O que acontece? Nessa pilha de tijolos aqui, os números que estão em preto são os números, na cor preta, são os números que já estavam na atividade. Os números que estão na cor azul são os espaços em brancos que está aí. No título, no enunciado, ele fala para a gente descobrir um segredo, para conseguir chegar até o topo dessa pilha. E fala que tem uma operação matemática entre os números adjacentes. O que são números adjacentes? São números, gente, que ficam colocados um ao lado do outro. Então, por exemplo, que estava um espaço em branco. Então, aí nós tínhamos que saber o seguinte, existe uma operação entre o 3 e o número que deveria ficar aqui para dar 3 aqui em cima. O resultado está no bloco de cima. Então, veja bem. Se a gente tiver um detalhe, como nós estamos trabalhando a ideia de múltiplos nessa semana, então basta apenas a gente entender aqui que é o 3 vezes 1. O objetivo de dar o 3. Então foi colocado o número 1 aqui. Aí automaticamente, se você multiplicar esses dois números aqui, 1 vezes 2, você obtém o 2 que já estava aqui em cima também. E as coisas vão se organizando, viu? É aqui, 2 vezes 5. Aí foi colocado 10 aqui, 5 vezes que número que vai dar 0? 5 vezes 0, dá 0. Aí agora, 3 vezes 2, para dar um número aqui em cima, 6. 2 vezes o 10, que foi obtido, para dar um número aqui em cima, 20. 10 vezes 0, para dar o 0 que já estava aqui. Aí para dar o 120 que já estava aqui em cima, vai direitinho, viu? 6 vezes 20, 120. 20 vezes 0, 0. E para finalizar, quando chegar ao nosso topo, 120 vezes o número 0, a gente vai chegar também na próxima questão, o número 2, 0. Fala o seguinte, vamos relembrar. Tá? Responda as perguntas seguintes. Primeira pergunta, letra A. As tabuadas são finitas ou infinitas? Então, veja bem, as tabuadas são infinitas. Por mais que a gente trabalhe a tabuada na multiplicação, até o 10 é muito comum, a gente começar a multiplicar e até o 10, a gente pode multiplicar um número por qualquer número, infinitos números. Então a tabuada ela é infinita. Beleza? Letra B. Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1? E aí? Ao multiplicar um número por 1, encontramos o próprio número. Se eu multiplicar lá 5 vezes 1, resultado 5. Então assim acontecerá com todo número. E quando multiplicamos por 0? Será sempre, sempre encontramos o número 0. Qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. Letra C. Observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Então nós temos a tabuada, são 3 tabuadas que se apresentam aqui. Aí tem uma pergunta. Os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 aparecem circulados em qual tabuada? E aí, observando aqui, os números todos que foram citados acima, eles aparecem nessa tabuada aqui, 6, 12, 18, 24, 36, 60. Aí eles aparecem em qual tabuada? Essa aqui é a tabuada do 6, observa bem. Tudo multiplicando por 6 aqui, Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com os números 6? Então vamos lá para a resposta, essa tabuada é a tabuada do 6 e esses números são múltiplos do 6. Todos eles são chamados múltiplos do 6. Essa é a relação que esses números têm com o 6. Beleza?
Próxima pergunta. Os números 6, 12, 18, 21 e 24 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 3? Então, olha só. Os 6, 12, 18, 21 e 24 aparecem nessa tabuada aqui do meio. A tabuada do 3, vejam bem. Beleza? E esses números que estão circulados, 6, 12, 18, 21 e 24? Aí, ó, nós estamos trabalhando aqui com a tabuada do 3, e esses números que foram circulados são números múltiplos de 3. Essa é a relação que eles têm com o número 3. Beleza? Próxima pergunta. Os números 4, 6, 12 e 18 aparecem circulados em qual tabuada? Então, eles aparecem aqui, 4, 6, 12 e 18 na tabuada do 2. Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 2? Aí, ó. Esses números aparecem na tabuada do 2 e a relação que eles têm é que são chamados múltiplos do 2. Ok? Continuando aqui, a próxima pergunta. Qual o nome dado aos números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2? Que você multiplica um número por 2, o que você obtém? Você obtém os números múltiplos de 2. É o nome que eles recebem. E por 3, nós vamos obter os números múltiplos de 3. E por 6, nós vamos obter os múltiplos de 6. Esse é o nome dado ao resultado da multiplicação. São números múltiplos de cada um, do 2, do 3, do 6. Ok? Próxima pergunta. E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada? O que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Bom, nós podemos falar o seguinte. Podemos falar que ele é múltiplo de 2 e 3 e 2, 3 e 6. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão pegar, por exemplo, assim, o número 6. Se você observar, o número 6, ele é um número múltiplo de 2 e também de 3. Então ele aparece o número 6 em duas tabuadas, tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 3. Ok? E aí, sobre o número 12, por exemplo. O número 12, ele aparece tanto na tabuada do 2, quanto do 3, quanto do 6. Então, nós podemos falar que ele é múltiplo do 2, do 3 e do 6 ao mesmo tempo. Ok? É uma relação, né, que podemos afirmar aí, tá? Aí nós vamos agora para a questão número 3. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Bom, vamos lá. Letra A, múltiplos do 4. Escreveu os 5 primeiros múltiplos do 4. Ó, 0, 4, aí ó, 0, 4, 8, 12, 16. São 5 primeiros múltiplos do 4. Aí a justificativa é por quê? Ele pediu para escrever e em seguida explicar por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Ó, são múltiplos porque os múltiplos de um número, você obtém eles quando você multiplica o número pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dessa forma. Então aqui, ó, 4 vezes 0, a tabuada do 4, observa que está em azul aqui, ó, são os múltiplos do 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, então eu estou multiplicando o número 4 pelos números naturais em ordem, certo? Crescente. O que vai obtendo aqui? Os números múltiplos do 4. Essa é a nossa justificativa. Letra B. Os números múltiplos do 8. Quais são os 5 primeiros múltiplos do 8? 0, 8, 16, 24, 32. A justificativa é semelhante à primeira. A justificativa, ó, você pega o número 8 e multiplica pelos primeiros 5 números naturais. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. É a nossa justificativa. Tá beleza? Na letra C, ele pediu os 5 múltiplos de 40. Aí nós vamos colocar aqui, ó, 0, 40, 80, 120, 160. Justificativa. Ah lá, o número, a tabuada do 40, os múltiplos de 40 multiplicado pelos números naturais aqui, ó, começando pelo 0. 40 vezes 0, 0, 40 vezes 1, 40, 40 vezes 2, 80, 40 vezes 3, 120, 40 vezes 4, 160. Beleza? Na próxima questão, número 4, fala o seguinte, ó, na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2,
ponto, né? Coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo da tabela. Aí, o que eu fiz aqui, galera? Ó, eu peguei a tabela, eu já colori de amarelo, certo? Todos os múltiplos de 2 da tabela, ok? Se vocês observarem, todos os números múltiplos de 2, todos os números pares, tá bem? Incluindo, começando pelo 0 na sequência. Coloquei a letra T sobre os múltiplos de 3 aqui, ó. Múltiplo de 3. Letra T, ó. Tem um T aqui, tá vendo? Ficou em azul, ó. T, ó. T, aqui, ó. Ó, 0, 3, 6, 9. Isso na primeira linha. Na segunda linha aqui, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Observe que na segunda linha todos os números aqui receberam a letra T. Então todos eles são múltiplo do 3. E assim foi continuando. Na terceira linha, ó, T, aqui, ó, 0, 12, 24, 36. Na quarta linha, 0, 15, 30, 45. Na última linha, aí também recebeu um T em todos. Ó, todos esses números também são múltiplos do 3. E coloquei um S nos números múltiplos de 6. Então, na primeira linha, recebeu um S, o 0, o 6. Na segunda linha, o 0, o 6, o 12, o 18, 24, 30. Na terceira linha, o 0, 12, 24, 36. Na quarta linha, o 0 e o 30 apenas. E na última linha, todos receberam o S. Todos esses números também são múltiplos do 6. Ok? E aí vem as perguntas. Letra A. Quais os números que ficaram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? E o que quer dizer? Então vamos lá. Os números que ficaram pintados de amarelos e marcados com T, vocês observem aqui, ó, são os números 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Esses ficaram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Esses números são múltiplos de 2, de 3 e de 6. Entendeu? Essa sequência numérica aí, eles são múltiplos ao mesmo tempo do 2, do 3 e também do 6. Ok? Letra B. Quais os números que foram marcados apenas com T? E o que isso quer dizer? Olha lá, ó. Os números marcados com T foram os números, né, 3, 9, 12, 15, 21, 27, 45. Apenas com T. Ok? E o que isso quer dizer? Olha lá, ó. Esses números são múltiplos de 3, mas não são múltiplos de 2 nem de 6. Ok? Eles foram marcados apenas com a letra T. Certo? Beleza. Mais uma pergunta, letra C. O que se pode dizer sobre o 0? E aí? Sobre o 0. O 0 ele é múltiplo de todos os números naturais, menos dele próprio. O 0 aparece na sequência de todos os números, ok? Então, pessoal, agora para a próxima questão, né? Questão número 5. Ó. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Então, várias coisas foram perguntadas aqui, né? Nós temos que saber, primeira coisa, que qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número. Olha a letra A. Ela tem uma sequência, 1, 5, 9, 13, 17, 21. Será que ela seria a sequência de quê? De múltiplos? Mas já tem um erro, que os múltiplos começam pelo 1, pelo 0, né? Começam pelo 0, aqui já está iniciando pelo 1. Então já tem um erro aí. Então a letra A não é. Quando você analisa a letra B, ó, 0, 4, 8, 12, 15, 22, opa, está iniciando pelo 0. Será que aí depois é o 4? Será que é os múltiplos do 4? 0. Aí 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, estou fazendo uma conferência, certo? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, e aqui estão 15, então o número 15 está fora.
Então ele interferiu aqui, atrapalhou, não é a letra B. A letra B não representa a sequência de números múltiplos de um determinado número. Na letra C, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? E aí, seria a letra C também? Não, né? Até porque, ó, seriam os múltiplos de quê aí? De 6? Mas tem ordem decrescente. Tá vendo só? Observa aqui a letra D. 0, 7, 14, 21, 28, 35. Está iniciando com 0 também. Aí vamos conferir aqui. 0, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Aparentemente está aqui ok, né? Letra E. 0, 8, 16, 20. Vamos ver se está certo. Começou com 0. Depois é o 8, tabuado do 8. Será? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Aqui tem um 20, não é? Então, aparentemente, é a letra D. E aí nós temos a seguinte afirmativa. É ela mesma aqui, ó. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. E aí? O que essa sequência significa? Significa que esses números são números múltiplos do 7. Então, nós podemos afirmar, então, que é realmente a letra. Próxima questão, D. Número 6. Okay? Utilizando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Então, os múltiplos de 5, na letra A, M5, é uma linguagem matemática. Quais são os números múltiplos de 5? Né? Aí está aí, ó, 0, 5, coloca a chave, inicia o seu conjunto dessa maneira. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Deixa reticências aqui mostrando que isso é infinito, tá? E fecha a sua chave, ok? Letra B, múltiplos do 7. Então, olha lá, 0, 7, 14, 21, 28, 35. Deixa o infinito, reticências, fecha a chave. Letra C, múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75. De 15 em 15. Deixa reticências e fecha a chave. Letra D, múltiplos de 30. 0, 30, 60, 90, 120, 150. É de 30 em 30, começando pelo 0. Ok? Deixa reticências também, fecha a sua chave. Então é isso, galera. Encerramos a semana 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo e, se quiser, deixe algum comentário também. Ok? Até a próxima.